Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 32. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 32. Acompanhe a leitura dos versos de 1 a 23. Você que nos acompanha pela internet, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versos 1 ao 23. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele se ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em quem confiais vós, para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita, Ezequias, para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos? Para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Ora, agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada.
Assim, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Que o Senhor nos abençoe na leitura e na exposição das Escrituras. Oremos. Senhor, fala ao nosso coração por meio do Teu Espírito Santo. Assim como falaste ao coração do povo naquela narrativa, como tens falado ao longo da história por meio da Tua palavra, hoje ao nosso coração traz a iluminação da nossa mente para a compreensão das Tuas verdades, a fim de que o nosso coração seja fortalecido, a fim de que a nossa fé seja revigorada no Senhor, para que confiemos em Ti e aguardemos do Senhor a nossa salvação. Tu és a nossa esperança, o nosso refúgio, o nosso libertador. Conduze-nos, ó Deus, nesse instante. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, de fato o tema desta noite é a vitória do povo de Deus. Os verdadeiros vitoriosos são aqueles que seguem o Deus vitorioso. E esse texto vai nos mostrar isso nesta noite. Primeiramente, é importante nós conhecermos um pouco do contexto desses relatos, destes escritos. Primeiramente, porque os livros de crônicas foram escritos para um povo que voltava do exílio babilônico. Toda a sua composição, todos os seus detalhes, todos os seus registros históricos são preparados a fim de restaurar um povo que voltava do exílio, um povo que perdera a sua cidade, que perdera as suas casas, um povo que perdera a própria identidade como povo, como nação. E voltavam agora para Jerusalém, não somente para reconstruir os seus bens, reconquistar o seu espaço, mas acima de tudo, reconquistar o seu valor como povo, a sua identidade como povo de Deus, como nação do Senhor. Então esses livros são escritos a fim de que toda a história, todos os detalhes de um Deus de aliança, bem como as suas promessas, sejam reavivadas, revigoradas na mente de um povo que volta desolado. Um grupo pequeno volta inicialmente, depois o grupo maior se segue, e aqueles que foram conduzidos por Zorobabel, depois foram liderados por Neemias, precisa resgatar a sua estima, mas acima de tudo, precisam se reencontrar com as promessas do seu Deus, o Deus que os tirara da terra do Egito. Então, esses livros têm um público inicialmente, que é o povo que volta do exílio. Um povo que precisa resgatar na sua memória as promessas de Deus ao longo do tempo, do chamado de Deus, da promessa feita a Adão, da promessa feita a Abraão, a vida dos patriarcas, a genealogia dos patriarcas, as sucessões dos reis e todas as consequências daqueles que andaram no caminho do Senhor, bem como daqueles que não andaram perante o Senhor. Todas essas palavras são então dirigidas para esse povo. Um povo que precisa reencontrar-se com a sua própria identidade, reconstruir o seu valor como nação. Mas as narrativas aqui estabelecidas encontram ainda um público-alvo, um público primário. São aqueles que ouviram a mensagem sendo testemunhas oculares dessas narrativas. Porque em todo o tempo, em todos os registros que nós encontramos aqui no livro de Crônicas, o povo estava diante da mensagem de Deus exposta através da vida dos reis, bem como da vida dos seus profetas. E quer na vitória, quer nas derrotas, o povo o tempo todo e continuamente era exortado a caminhar confiando no Senhor. Eles leram estas mensagens pregadas nas vidas daqueles que os lideravam, daqueles que eram boca do Senhor no meio do povo. Eles ouviram essas mensagens de forma contundente, de forma muito vívida, pois participaram delas. Eles também eram os receptores dessa mensagem, e de forma especial participantes dela. Mas já desde aquela época, em todo o tempo, Deus alertava, exortava e conduzia o povo ao arrependimento. E as mensagens eram proclamadas, e cada evento que ali acontecia, por si mesmo, convocava o povo a uma reflexão e a uma mudança de atitude.
Mas esses livros também foram inspirados por Deus e registrados para a edificação do seu povo ao longo da história. Isso inclui a mim e a você. Somos também receptores dessa mensagem poderosa e gloriosa de Deus, que convoca o seu povo a ser um povo vitorioso ao andar com Ele. E então, nesse texto que nós lemos, nós vamos nos encontrar com o que de fato conduz um povo a uma verdadeira vitória, porque vitoriosos são aqueles que seguem um Deus vitorioso. E nós vamos observar nesse texto verdades que nos conduzem a este caminho de vitória. Ora, é importante nós destacarmos dois personagens dessa narrativa. O primeiro personagem é o profeta Isaías, filho de Amós, que participa diretamente desse episódio, onde nós encontramos aqui o seu nome no versículo de número 20. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Isaías desenvolveu o seu ministério durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías teve a oportunidade de acompanhar 4 reis que alternavam entre atos bondosos ou não, as suas inconstâncias, a falibilidade humana, ainda que o reinado estivesse pautado por uma figura de Cristo. E o profeta Isaías foi aquele que no ano da morte do rei Uzias viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E então a sua mente é direcionada e dirigida para o centro de todas as coisas, para aquele que de fato estava no trono e que governa soberanamente a história do seu povo. Uzias foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor. Mas diz o texto que Uzias se enalteceu, se envaideceu e foi tomado por lepra. Um homem que era reto perante o Senhor era um homem falho. Um reino que sobrepujava vitórias, mas também denunciava suas próprias derrotas. Jotão também foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor. Contudo, ele também enfrenta as suas exceções. Ele não entrou no templo do Senhor e deixou que o povo continuasse na prática do mal. E Isaías era um profeta que testemunhou também o reinado de Jotão. Um rei que fez o que era bom, o que era reto, mas que ainda assim foi fraco, foi falho. Já o rei Acás desandou de vez, fez o que era mal perante o Senhor. Não sei se Isaías teve a oportunidade de ver alguma coisa boa no reinado de Acás. Mas em seguida vem o reinado de Ezequias, um homem que foi usado por Deus para a restauração do reino. Ele reabriu as portas do templo, restaurou o culto ao Senhor. Ele recondicionou e trouxe às suas posições os sacerdotes e os levitas. Ezequias foi um instrumento de Deus para um grande avivamento espiritual no povo de Judá. Ele restabeleceu o culto, bem como estabeleceu a Páscoa entre o povo mais uma vez. Eles celebraram a Páscoa depois de anos de idolatria. Depois de anos construindo e adorando seus postes ídolos, Ezequias fez o que era reto perante o Senhor e reconduziu o povo a centralizar-se na importância do templo. E nós sabemos que o templo que fora construído no reinado de Salomão era a representação da presença de Deus, da sua glória entre o seu povo. E Ezequias é um rei que, fazendo o que era reto perante o Senhor, conduz o povo a esta verdadeira adoração, restaura o templo e recondiciona o culto, bem como todos aqueles que participavam e que foram designados com funções específicas para o culto, para conduzir o povo na verdadeira adoração ao Senhor. Mas o texto também fala que Ezequias se envaideceu, o seu coração se exaltou. E a Bíblia mostra também, mais uma vez, e Isaías foi testemunha disso, que um rei forte tinha também as suas fraquezas. Então Isaías é contemporâneo do rei Ezequias, e ele é um personagem importante nesta narrativa, porque conhecendo o ministério de Isaías, nós vamos conhecer um ministério de um homem que convocava e que exortava o povo à adoração, à santidade, à obediência, a abandonar a idolatria e voltar-se quebrantado para o seu Deus.
bem como um profeta que teve a oportunidade de contemplar o renovo do Senhor, o trono vitorioso de Deus em Cristo Jesus, e proclamar essas palavras consoladoras ao povo de Israel. E aqui está Isaías participando deste evento. O outro personagem é o próprio rei Ezequias, rei de Judá. E como eu falei agora há pouco, ele fez o que era reto perante o Senhor, mas ainda assim demonstrava fraqueza e inconstância no seu caráter. O seu coração se exaltou. Diante então dessa narrativa que nós lemos aqui, nós vamos encontrar dois caminhos a serem abandonados, bem como dois caminhos a serem seguidos, para que nos encontremos entre os vitoriosos que seguem o Deus vitorioso. Primeiramente, qual é o caminho a ser abandonado? É o caminho que escolheu inicialmente o próprio Ezequias. É o caminho da perigosa independência. O caminho da perigosa independência. Observem aqui nos primeiros versos do capítulo 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, que fidelidade? Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Estas coisas e esta fidelidade. No entanto, agora, em uma nova caminhada, Ezequias fraqueja. E ele opta pelo caminho da perigosa independência. Diante das ameaças de Senaqueribe, e nós temos que entender que o rei da Assíria, rei de um império em ascensão, de um império terrível, poderoso, perigoso, violento, fora o reino que, por ordem e condução do próprio Deus, invadiu e tomou as tribos do norte, causando-lhes a decadência e o declínio. Deus levantou o povo da Assíria para ser vara de disciplina em suas mãos, e usou um povo feroz, terrível, impiedoso. E agora Senaqueribe está diante das cidades fortificadas de Judá, a ponto de invadi-las, a ponto de tomá-las. E qual foi a opção de Ezequias? O caminho da perigosa independência. Diz o versículo 3 que resolveu Ezequias, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. A primeira opção de Ezequias foi algo que estava no poder humano de fazer, nas suas estratégias, nas suas conquistas, na sua experiência, talvez nos louros das suas vitórias, dos seus homens valentes. Vamos fazer isto. Ele não mediu o tamanho nem o poder bélico do seu inimigo, mas, de acordo com seus príncipes e homens valentes, empreendeu o caminho da perigosa independência. Um caminho que não resultou em nada. Muito pelo contrário, aumentou ainda toda a gana, toda a determinação, a maldade, a malignidade do rei Senaqueribe, porque tomou isso como uma afronta, como uma resistência. Esta mesma narrativa é repetida no livro de Reis, capítulo 18, no segundo livro dos Reis. E ali, mais uma vez, o seu autor detalha esta empreitada da perigosa independência de Ezequias. Diz aqui o texto que Ezequias negocia, oferecendo ao rei da Síria presentes, talentos de prata, talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Empreitadas humanas são insuficientes para guerrear as batalhas do Senhor. Em toda a história, Deus deixou isso muito claro. O infortúnio, o insucesso daqueles que intentaram seguir pelos caminhos da perigosa independência. Vamos nos lembrar de Abraão, quando foi chamado para sair da sua terra, para uma terra onde Deus haveria de mostrar, para ser pai de uma numerosa geração. Mas passa o tempo, passam-se os anos, e a promessa não se concretiza. O filho não vem. Já avançado em dias, a sua esposa estéril
segue o caminho da própria independência. Chama a serva e tem com ela um filho. Talvez seja essa a solução. Deus se demorou, Deus não respondeu, Deus não providenciou. Vamos fazer o que nós achamos que podemos fazer. Vamos fazer aquilo que está ao alcance dos nossos braços. E nós conhecemos que não foi o caminho que Deus trilhou para Abraão. O próprio rei Josafá, em determinado momento do seu reino, opta por fazer uma aliança com Acabe. E Deus o adverte severamente por fazer uma aliança com aquele que praticara o mal. Intentos humanos são barrados diante da nossa incapacidade, da nossa falta de ingerência sobre as coisas que cercam a nossa vida e que cercam a nossa existência. Ezequias escolheu e optou por trilhar o caminho da perigosa independência. E esse é um caminho que nós devemos evitar. Este é o caminho que nós devemos evitar. Ainda assim, quando ele intentou todas essas construções, ainda conclamou o povo e usou palavras encorajadoras, palavras certas, apropriadas, verdades inabaláveis, contudo proclamadas de um coração ainda autossuficiente, de um coração seguro nas suas próprias forças e experiências. Sede fortes e corajosos, que conclame, animou o coração do povo, ele falou o coração do povo, mas até aquele momento, apesar dessa declaração e de ter animado todo o povo, o quadro só se agravava. Não havia possibilidade nenhuma de ser vencedor. Então este é um caminho que nós devemos evitar, o caminho da perigosa independência. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. As nossas decisões, os nossos intentos por si só são maculados pela fragilidade da nossa carne, pelas contaminações do nosso pecado, pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, pela nossa precipitação, pela nossa imperfeição. E não somente Deus tem deixado registrado aqueles que trilharam seus próprios caminhos e foram mal sucedidos neles, mas nós temos vivenciado também, de forma muito presente, essas próprias experiências na nossa vida e podemos olhar pouco para o nosso passado e pontuá-las e ver quantas consequências trazemos, muitas vezes cicatrizes, pela opção errada, pelo caminho da perigosa independência. Então aqueles que são vitoriosos são os vitoriosos que seguem o Deus vitorioso, mas para isso precisam evitar o caminho da perigosa independência. O segundo caminho a ser evitado é o caminho da arrogante insuficiência. E nós vemos isto nos arroubos, nas ameaças de Senaqueribe, autossuficiente, poderoso, segundo o seu próprio conceito. E no entanto ele não conseguia vislumbrar que era uma peça que estava sendo conduzida e preservada pelo próprio Deus, E ele então traz graves ameaças. Interessante que uma comitiva vem em nome do rei, trazendo as falas diplomáticas e também uma carta do próprio rei, fazendo com que Ezequias desistisse do seu intento e não resistisse à sua força, porque não poderia vencê-lo. E segundo o costume da época, havia uma língua e uma forma de tratar entre os diplomatas os assuntos de guerra. Mas os assírios, do alto da sua arrogância, eles falaram as suas ameaças na língua do povo que estava sendo ameaçado, em hebraico. E em determinado momento, os líderes e os chefes de Ezequias falam assim: olha, vocês não precisam falar em hebraico, falem em aramaico, nós entendemos. E eles falam: não, nós vamos falar em hebraico para que aquelas pessoas que estão nas muralhas ouçam e tremam e temam. E eles fazem graves ameaças. Olha o que ele diz: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram,
que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? E diz aqui o texto que Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. O caminho da arrogante insuficiência. Por quê? Parece contraditório, mas a arrogância nos cega a ponto de não percebermos que não somos nada, que somos fracos, incapazes e imperfeitos, não conseguimos sustentar nem mesmo o fôlego de vida. A Bíblia fala que o coração do rei se inclina ao querer de Deus, como os ribeiros de água. Deus o inclina para onde quer. Nenhum rei governa o próprio coração. Nenhum rei se sustenta no seu trono sem que Deus o haja concedido. Deus a uns exalta e a outros humilha e abate. Deus é que governa todas as coisas. No entanto, nos altos conceitos dos arrogantes, eles são totalmente plenos, poderosos, capazes, autossuficientes. E a arrogância lhes cega a sua verdadeira insuficiência. E este é um caminho que deve ser abortado, abandonado, o caminho da arrogante insuficiência. E mais uma vez a história nos mostra aqueles que se levantavam contra Deus, achando-se poderosos, mas foram anulados em seu próprio poder e envergonhados diante do povo de Deus, diante de todas as nações. Lembremos-nos do rei, do faraó, rei do Egito, impedindo o povo de Deus de seguir o seu caminho, resistindo e tendo o coração endurecido, impediu que o povo fosse libertado. E sofreu um vexame terrível, uma terrível derrota, humilhante, que ficou marcado para sempre na história de muitas e muitas nações. Diga ao faraó que deixe o meu povo ir. Mas em nome de quem? Perguntou Moisés. Eu falarei. Diga que eu sou, te enviou. Quem é o eu sou? É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que sustenta todas as coisas. É o Deus que manda a chuva vir sobre maus e bons. O Deus que coloca o sol sobre os céus e sustenta a vida na terra. Esse Deus que conduziu e construiu a vida humana e que mede os seus passos no seu caminhar na terra. Este é o Deus eu sou, autossuficiente em si mesmo. Aquele que era, que é e que há de vir. O Deus imutável, o Deus transcendente, o Deus eterno, infinito, todo-poderoso, todo ciente. O Deus que tem seus atributos perfeitos em si mesmo. Este é o Deus que está enviando Moisés. E Moisés, você vai chegar lá diante de Faraó e vai dizer: eu sou, me enviou. E apesar de duras e várias provas de quem estava com Moisés, Faraó endureceu o seu coração, porque o seu reino era poderosíssimo. Mas na 10ª praga, Deus pousou a sua mão poderosa, anulando a sua arrogância, bem como no Mar Vermelho, tragou o último suspiro daqueles que seguem o caminho da arrogante insuficiência. Nós lemos hoje o texto em que Golias desafia o povo de Israel. E na verdade aquele desafio era uma afronta ao exército, ao seu rei e ao seu Deus. Por isso que Davi, com discernimento, pergunta: quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? É por isso mesmo que Davi o enfrenta e diz: você vem com espada contra mim, com espadas e lanças, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aquele gigante, arrogante e insuficiente, tombou diante de um preciso lançamento de pedras de um ribeiro, nas mãos de um belo jovem ruivo, inexperiente na guerra, mas experiente com Deus. Senaqueribe optou pelo caminho da arrogante insuficiência. Fora Deus mesmo, e eles alegam isso lá no relato de 2 Reis, segundo livro dos Reis, de que Deus usou para invadir Samaria, e foi. Mas Deus é quem capacitou e quem possibilitou. Se Deus não quisesse, eles não teriam intento, não obteriam êxito.
Mas eles desafiam porque nenhum Deus da terra foi capaz de deter o poder dele e dos seus pais. No entanto, agora ele estava diante do único e verdadeiro Deus da terra. E o caminho da arrogante insuficiência não subsiste diante de um Deus poderoso, como o nosso único e verdadeiro Deus. Diz aqui no texto que, mas eu quero ler antes de mostrar o resultado da arrogância de Senaqueribe, os resultados, as afrontas que ele fizeram. São palavras duras, ameaçadoras, e que estavam sendo propaladas diante do coração de um povo já temeroso. E nós precisamos atentar aqui com as mentiras proclamadas pelos inimigos de Deus. Primeiramente, ele diz que aquele povo não terá mais o que comer. Ele diz assim: antes, aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina. Essa foi a ameaça do exército de Senaqueribe. Falando em português para os que entendiam português, falando em inglês para os que entendiam inglês, falando em hebraico para aqueles que entendiam o hebraico. Vocês serão destruídos. Os inimigos agem dessa forma. Eles querem impedir a nossa ação. Eles nos ameaçam, nos deixando recuados, acuados, completamente inertes. E eles usam a linguagem que nós entendemos. E o inimigo, ele vem na ferida das nossas fraquezas e fala de maneira precisa e maligna para vencer a nossa vida, intensificando o nosso medo. Vocês se alimentarão do próprio excremento e beberão a sua própria urina. Essa é uma tática do inimigo, nos acovardar, nos amedrontar, nos deixar presos e acuados. Mas também mais à frente eles fazem, parece que contraditoriamente, e o inimigo também se utiliza desse recurso, fingindo e forjando situações, ao mesmo tempo que nos ameaça, impondo o seu poder. Ele também nos oferece algumas coisas que, se nós fôssemos enganados e traídos pelas suas ofertas, poderíamos nos dar muito mal. E eles então dizem: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Uma outra tática do inimigo é esta oferta mentirosa e irreal, de prosperidade, de bonança, quando na verdade o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Essa é a ação do inimigo. Vem com sua arrogante insuficiência dizer que nós estamos vencidos e que só temos uma opção: ceder aos seus encantos e tornarmos-nos suas presas, e seguirmos os seus deleites e suas ofertas, os seus manjares. O que fez Nabucodonosor, senão oferecer aos príncipes, aos jovens especiais de Judá, os seus banquetes e os seus manjares. E o inimigo, então, ele chega no ponto em que Deus o envergonha. Diz aqui o texto que o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes. Espantou os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Este é o resultado daqueles que optam pelo caminho da arrogante suficiência. Voltou coberto de vergonha, e não somente isso, tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Os vitoriosos são aqueles que seguem o Deus vitorioso. Mas é necessário que os vitoriosos, os verdadeiros vitoriosos, evitem o caminho da perigosa independência, bem como o caminho da arrogante insuficiência.
E qual então o caminho a seguir àqueles que querem se tornar vitoriosos em Deus? São aqueles que optam pelo caminho da poderosa dependência. Vejam que abandone a perigosa independência e sigam pela poderosa dependência. E no versículo 20 diz: porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Na narrativa de Reis diz que os príncipes de Judá, bem como o rei Ezequias, se vestiram de pano de saco, humilhados diante da ameaça do rei da Assíria, diante da insuficiência e invalidade dos seus intentos, tiveram que se prostrar e se humilhar e clamar ao Senhor. E então recorreram ao profeta de Deus, que trouxe a palavra do Senhor. E esse é o caminho que nos conduz à verdadeira vitória. É o caminho da poderosa dependência. Porque nós não sendo nada, porque nós sendo fracos, em Deus somos fortes. Em Deus nós somos mais do que vencedores. E aquele exército que estava acuado está agora a ponto de presenciar uma gloriosa vitória dos que batalham com o Senhor, sem precisar empunhar suas próprias armas, porque depositaram e renderam seus braços na dependência do Senhor. Esse é o caminho que nós precisamos trilhar. Esse foi o caminho que Ezequias teve que trilhar para obter esta vitória contra a Síria, o caminho da poderosa dependência. E esse, meus queridos irmãos, é um texto que está falando a um povo que volta de um momento de escárnio, de opróbrio, de dor e humilhação, da imposição feroz de um exílio, e agora voltam para suas casas desoladas, os seus muros derribados, para reconstruir. Mas precisam lembrar-se sempre que em todo o tempo, em toda a sua história, Deus os convocou para andarem na sua própria dependência. Esse é o verdadeiro poder do povo de Deus, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, diz a palavra. São aqueles que confiam no Senhor, que rendem-se aos seus pés e dependem dele em todo o tempo. Abraão enxotava as aves que impediam que a sua oferta permanecesse limpa, até que cansou e não pôde mais, e então adormeceu, e depois disso foi que Deus mandou fogo, consumindo todo aquele altar. É quando as nossas forças se rendem que Deus age e poderosamente nos ergue. Quando nós rendemos a nossa força, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, é que Deus diz: esta é a hora que você tem que contemplar aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. E é isso que o profeta Isaías tem contemplado na vida do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás e do rei Ezequias, que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Lá no capítulo 64 nós vimos esta palavra: não há Deus como esse Deus que trabalha por aqueles que nele confiam, que nele dependem. O pequeno Davi estava ali consciente do que estava fazendo. Não era uma loucura de um adolescente. Ele era uma testemunha da ação de Deus por meio daqueles que são fracos. Eu matei o urso e o leão, e o Senhor me deu vitória sobre eles. O Senhor também me dará vitória sobre esse gigante. E Davi o venceu. Da mesma maneira, aqueles que se colocaram nas mãos de Deus e diante das muralhas de Jericó, apenas obedeceram, e as muralhas ruíram, porque aqueles que confiam no Senhor são poderosos no Senhor. O texto que nós lemos também nesta noite fala do rei Josafá, que ameaçado, é chamado por Deus a preparar os seus levitas, seus tocadores, e apenas tocarem e obedecerem ao Senhor. Eles ali contemplaram a vitória magnífica, porque renderam-se aos pés de Jesus. O rei de Israel viu a cidade de Samaria ser cercado pelo rei da Síria, e a comida se tornou escassa. Já estavam vendendo cabeça de jumento por alto valor. Duas mães brigavam porque uma matara o próprio filho para alimentá-las, e depois no dia seguinte tentavam matar a outra e ela desistiu, e o rei caiu em desgraça diante das impossibilidades. Não tinha mais o que fazer. Do lado de fora do muro, 4 leprosos olhavam aquele quadro dizendo assim: olha, vamos voltar lá para o acampamento dos sírios, porque em Jerusalém morreremos, não temos nada mais a fazer.
Enquanto isso, Deus, por meio do seu profeta Eliseu, predissera que Deus haveria de trazer abundância e vitória, quando não tinham mais nada a fazer. E diz que Deus mandou um anjo que fez um grande estrondo no acampamento do exército sírio, e eles fugiram amedrontados, quando na verdade nada acontecera ainda. E quando os leprosos chegaram ali, aquele acampamento estava vazio, abandonado, porque todos fugiram terrificados. Aqueles que desejam caminhar na força do Senhor são aqueles que optam pelo caminho da poderosa dependência. O próprio Jesus nos advertiu que sem Ele nós nada poderíamos fazer. E enquanto nós tentamos lançar as redes para trazer o peixe e jogamos de um lado para outro, os peixes não vêm, até o momento que Deus vê que nós já estamos rendidos assim, lançai mais uma vez a rede, e já não conseguimos mais trazê-los dentro do nosso barco. Ezequias precisou aprender que deixaria o caminho da perigosa independência, precisaria trilhar o caminho da poderosa dependência. O rei Ezequias e o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Toda a história de Israel foi pontuada por vitórias como esta, quando não havia mais nada a fazer senão depender do Senhor. Foi assim no deserto, com a nuvem, com a coluna de fogo, com o maná, com a água da rocha, com as sandálias dos pés, com a vitória sobre os amalequitas, a invasão de Jericó, a passagem pelo rio Jordão. Em todo instante Deus estava provando que aquele povo precisava andar e confiar nele. Este é o caminho que nos conduz a uma verdadeira vitória, é o caminho da poderosa dependência. E em quarto lugar, os vitoriosos são aqueles que seguem o Deus vitorioso quando aprendem o caminho da verdadeira suficiência. E diz aqui o texto: assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Não somente sobre o rei da Síria, mas de todos os inimigos, e lhes deu paz. O caminho da verdadeira suficiência é quando nós recebemos de Deus a paz que excede todo o entendimento, que nos dá vitória sobre todos os nossos inimigos. Meus queridos irmãos, para nós entendermos de uma forma mais ampla este quarto quesito, nós precisamos voltar nas primeiras considerações do contexto do que foi escrito. O Antigo Testamento traz as narrativas de um povo que foi escolhido por Deus. E cada uma dessas narrativas tem um propósito específico. Foi construído inteligentemente por um Deus que inspirou homens para falarem em seu nome. Cada ato da história foi conduzido soberanamente pela mão de Deus. Não houve acasos. Não houve vitórias e fracassos sem um propósito escolhido previamente por Deus. Cada ato aqui registrado é para dizer que Deus constrói e controla a história do seu povo. E que o criou para um fim específico e o conduz para um propósito maravilhoso de servi-lo para o louvor e glória do seu próprio nome. Quando Deus nos criou no Éden, diz a palavra de Deus aos Efésios que Deus já nos escolhera nele antes da fundação do Éden. Jesus já estava determinado a vir morrer por aqueles a quem Deus predestinou. Então não há acasos na história. E todos esses registros das promessas feitas aos patriarcas, de um Deus que diz: sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, e sereis reconhecidos na terra, e as nações reconhecerão que existe um Deus, o único e verdadeiro Deus. Todas essas narrativas feitas aos patriarcas apontavam para a concretização de uma promessa, a vinda do Filho de Deus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o descendente. E vocês vão observar como a descendência
é pontuada e destacada nessas narrativas. No próprio livro de Crônicas, nome a nome. Os primeiros nove capítulos deste livro trazem nomes e mais nomes, famílias e mais famílias, filhos e mais filhos. E todos esses para deixar muito bem amarrado cada ponto na história de uma promessa que não havia sido invalidada e que haveria de se cumprir. Quando Deus levantou Davi, um homem segundo o seu coração, o estabeleceu como rei de Judá, o rei de Jerusalém, o rei de Israel. E no reinado de Davi e no reinado de Salomão, Deus estabeleceu um protótipo de um reino perfeito, no qual ele estabeleceria o seu trono para sempre. Davi conduziu o povo à unidade das tribos, à unidade do povo de Deus, as 12 tribos reunidas e governadas agora não segundo o coração, um homem segundo o próprio coração deles, mas um homem segundo o coração de Deus. E foi a Davi que Deus fez a promessa que do seu trono ele o estabeleceria para sempre, porque do trono do rei de Davi haveria de nascer o rei dos reis, o rei Jesus. No reinado de Salomão, o povo atinge o seu auge, o apogeu, onde então o templo, que figura a presença e a glória de Deus entre o povo, é construído. E então aqueles são momentos de glória do reino de Israel. Mas contudo, ainda de forma imperfeita, esses reis prevaricaram contra Deus. Salomão decaiu em idolatria e desprotegeu e expôs todo o reino, que se dividiu logo em seguida através dos seus próprios filhos. E depois disso, nunca mais o reino de Israel e de Judá vivenciaram momentos tão gloriosos. Deus se esqueceu da sua promessa? Não. Muito pelo contrário, Deus continuava preservando a promessa e alimentando no coração daquele povo a necessidade de caminhar em obediência. O meu trono eu estabelecerei para sempre. Haverá um rei justo, que governará com justiça e o povo com equidade. Estas promessas continuam caminhando na história do povo, por meio de exortações, de advertências, por meio da ação disciplinadora de Deus, quer pelo rei da Síria, quer pelo rei de Babilônia. Deus está dobrando o seu povo, quebrantando o seu povo, mas preservando a semente, o renovo, aqueles que não dobraram os seus joelhos aos outros deuses. Deus tem preservado a sua história. E mais uma vez, quando o povo volta desolado do exílio, eles se reencontram com a palavra de um Deus de aliança, que nos faz olhar para o passado, ter convicções no presente e esperança no futuro. E o rei Ezequias, bem como o profeta Isaías, que foram contemporâneos nesse episódio, então nos trazem a declaração de que haverá um reino eterno e vitorioso, que jamais se findará. A verdadeira paz que reinará sobre o coração de todos aqueles que seguem a este rei. E este rei é Jesus. O profeta Isaías fala do Deus Emanuel, do Deus conosco. E ele está falando que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse filho se chamará Emanuel, que é Jesus, o Deus conosco. Ele será o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade. É este Deus que se estabelecerá no trono de Davi para sempre. E de uma vez por todas esse trono será perfeito, e não mais imperfeitos como foram os reinados de Israel e de Judá, quer mesmo de Josias, ou de Ezequias, ou de Uzias. No entanto, o profeta Isaías profetizou e pôde contemplar o dia do reinado, do renovo do Senhor, de Jesus Cristo. E é para lá que apontam todas essas histórias, para a verdadeira vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus, aquele que está assentado no trono, que tem na sua coxa gravada Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que virá no cavalo branco para governar e vencer definitivamente todos os nossos inimigos. Foi ele quem expôs publicamente a vitória sobre Satanás e sobre o seu reino maligno, para nos dar a vitória e nos tornarmos mais do que vencedores. Este caminho nos aponta para a verdadeira suficiência que temos em Cristo. Aquele que foi escolhido de Deus e por amor morreu em nosso lugar para ser o rei que governará com justiça o seu povo, e ninguém poderá intentar contra ele. Satanás foi vencido. Aquele que vem para roubar, matar e destruir foi vencido pelo bom pastor que dá a vida pelas ovelhas.
ele foi vencido na cruz, e ele será definitivamente vencido na volta de Cristo. E todos aqueles que aprenderam a andar nos caminhos da obediência, da dependência, da verdadeira suficiência, contemplarão a vitória de Cristo, o Rei dos Reis. E é para lá que aponta esse texto. A verdadeira vitória são aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus, porque foi Ele quem veio trazer a sua paz. E a sua paz Ele nos deu, não como o mundo dá. E Ele diz: não se turbe o seu coração, nem se atemorize. Eu venci o mundo. Eu sou o vencedor. E todos aqueles que confiam nele são mais do que vencedores. Portanto, os vitoriosos são aqueles que seguem o Deus vitorioso, que abandonam o caminho da perigosa independência. São aqueles que trilham o caminho da verdadeira suficiência, daqueles que aguardam, daqueles que esperam, daqueles que creem e confiam no Deus que nos dá toda a paz, toda a vitória sobre todos os nossos inimigos. Meus queridos irmãos, o livro do profeta Isaías, capítulo 25, descreve a esperança daqueles que são vitoriosos em Cristo. No capítulo 25, diz um cântico de louvor: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Conselhos antigos, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Egito, Assíria, Babilônia, Roma, qualquer império que se levante, todos serão destruídos diante do império de Deus. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, poderosa dependência. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Isaías estava contemplando a vitória, a paz que veio por meio de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, da mesma forma, entende que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Em Cristo somos mais do que vencedores. Nada nos separa deste amor, nada, nenhum inimigo se levanta contra o Deus que responde por nós, porque todo inimigo se levanta, responderá diante do próprio Senhor Jesus. É Ele quem vai à nossa frente, é Ele quem nos defende, é Ele quem nos concede a verdadeira vitória. Meu querido irmão, nas suas muitas lutas, nos embates da sua vida, diversos, das ameaças, dos fracassos, lembre-se disso. Não trilhe pelo caminho da perigosa insuficiência. Dependa o tempo todo de Deus. Por si mesmo, pela sua própria força, você não conseguirá. Não siga pelo caminho da arrogante insuficiência. Você será vencido e humilhado. Mas tome o caminho da poderosa dependência e o caminho da verdadeira suficiência que nós encontramos em Deus. Amém.